Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor. Aqui é o pastor Fernando mais uma vez, da cidade de Taquaritinga, da igreja presbiteriana dessa cidade. É um prazer enorme poder compartilhar a palavra de Deus com você. Agradeço desde já pela sua vida, pela vida dos seus familiares e também pela confiança em poder ouvir a palavra de Deus através de nossa igreja. Que o Senhor esteja, de certa forma, te orientando para as decisões que você necessita tomar nessa semana. E lembrando que essa semana é uma semana crucial no período de celebração da Páscoa, que acontecerá no próximo domingo. Então hoje, como domingo, sendo o primeiro dia da semana, nós entramos na semana de Páscoa. E é uma semana que nos voltamos ainda mais para a cruz de Cristo, ainda mais pela ação salvadora, redentora de Jesus Cristo por nós, povo dele, que foi chamado para cumprir a sua vontade nessa terra. Eu quero iniciar este momento lendo o texto bíblico que se encontra lá em Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2, que expressa um pouco a fala e o alicerce dos discípulos e de toda a igreja primitiva, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, na fala, na pregação de Pedro, ele destaca a importância do Evangelho no versículo de número 2 desse capítulo de número 2, versículo 29. Esse versículo de número 29 diz o seguinte: Pedro falando ao povo: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Feche seus olhos. Pai amado, obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela revelação do Senhor a nós, como humanidade, através do teu Filho amado Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Pai, porque em Jesus nós temos a plena convicção do teu amor por nós. Tanto de como Jesus chegou a essa terra de uma maneira miraculosa, e como todo a vida, o ministério público de Jesus destaca a santidade, destaca a generosidade de Ti, ó Deus. Nós lhe agradecemos porque estamos na semana de Páscoa, semana de refletirmos a respeito de nossa salvação em Jesus Cristo, de refletirmos acerca da Tua escolha por cada um de nós. Obrigado, Deus, obrigado pela Tua generosidade, obrigado pelo Teu amor, Senhor Deus. Obrigado porque o sofrimento de Jesus é o nosso sofrimento, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque era para nós estarmos na cruz, mas Jesus, Ele pagou por nossos pecados, nos substituindo na cruz. E hoje, neste domingo de manhã, podemos sim glorificar ao nome de Jesus, identificando, ó Pai, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e como Pedro testifica,
o Jesus que fora crucificado pelos judeus, este o Senhor Pai o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. Te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque Jesus não se encontra mais na cruz, mas se encontra ao teu lado, se encontra intercedendo por nós. Por isso, obrigado, Pai. Obrigado pela celebração da Páscoa. Obrigado por nossa salvação. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Celebre comigo o tema da Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, cantando o hino de número 334. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos amou no passado e o Senhor tem nos amado. Tem nos amado porque tem gerado no nosso coração uma perspectiva, uma esperança que vai além do contexto que vivemos. A palavra de Deus sempre irá nos orientar a um mundo espiritual, a um modo de vida espiritual. Não que esse estilo de vida seja um estilo de vida separado do mundo em que vivemos. Até porque Jesus vai deixar bem claro que nós estamos neste mundo, estamos suscetíveis às circunstâncias e às provações deste mundo. Mas o que a palavra nos incita é que a nossa mente, o nosso coração, não precisa estar resignado ou submetido às circunstâncias desse mundo. Mas nós podemos sim ir além dessas circunstâncias e olhar a Bíblia como palavra de Deus, como orientação para a nossa vida, é superar toda a lógica humana, é superar as circunstâncias que nos rodeiam e enxergar o projeto de Deus para as nossas vidas, enxergar esse caminho que a palavra do Senhor ilumina para que nós
possamos sim viver uma vida que glorifique a Deus, que glorifique a esse Jesus que morreu por nós e que hoje intercede por nós à destra de Deus Pai. Então, ao olharmos as palavras dos apóstolos, assim como o discurso de Pedro, nós podemos também trazer essa prerrogativa, essa perspectiva, as palavras e a fala de Paulo em sua carta aos Romanos, que é o nosso estudo de todo domingo de manhã. Então, o nosso pão e café da manhã no domingo é a carta de Paulo aos Romanos. Então, convido você a abrir lá em Romanos, capítulo de número 9. Romanos, capítulo de número 9. E nós começamos a estudar esse capítulo, começamos a mastigar cada versículo, né? Como o salmista fala que a palavra de Deus é como um alimento, né? E ele fala do alimento doce, como mel. Então nós nos alimentamos, né? Nós comemos cada versículo de tal forma a poder ser sustento para a nossa alma e também para as promessas de Deus em nossa mente e também no nosso coração. Romanos capítulo de número 9, é importante a gente lembrar que Paulo ele vai fortalecer um pensamento extremamente valioso na mente dos irmãos que congregam em Roma, que é a soberania de Deus. Então, quando eu penso nessa soberania de Deus, ou quando eu falo a respeito, né, eu uso esse termo soberania, eu estou destacando que há um Senhor que manda sobre tudo e sobre todos, e há um grupo de pessoas que são, né, submetidas a esse Senhor. Então, quando Paulo ele vai trazer a doutrina cristã de uma maneira íntegra, de uma maneira completa para os irmãos de Roma, ele vai trazer essa orientação de que quando nós nos alimentarmos da palavra de Deus, quando nós nos referimos a Deus, a gente sempre tem que lembrar do que Jesus nos orienta na oração do Pai Nosso. Então a oração do Pai Nosso, ela começa não falando da gente, não falando de nossas tribulações ou de nossas necessidades, mas a oração, ela começa se referindo a Deus. Então, a oração do Pai Nosso, lembra, né, se você não tem orado, ore, porque ela é, né, cristã, ela é de Deus. Alguns deixam de orar o Pai Nosso porque acham que o Pai Nosso é tradição católica romana. Não, o Pai Nosso está descrito nos Evangelhos. Então Jesus Cristo ensinou essa oração para os seus discípulos e nós também oramos e entendemos essa oração do Pai Nosso como uma direção espiritual para o povo de Deus, numa conversa entre Deus e o seu povo. Então ali na oração do Pai Nosso nós começamos: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então nós nos referimos a quem é Deus, não porque Deus se esquece de quem Ele é, mas porque nós nos esquecemos. Às vezes a gente se coloca na posição de Senhor. O nosso próprio coração, o nosso próprio ego, ele nos instiga a isso. Então, volta e meia a gente quer impor a nossa força, a gente quer mostrar o nosso valor, né? Mas eu e você como cristãos não podemos nos esquecer de que acima de tudo e de todos há um Deus, há um Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Então é isso que Paulo ele vai bater, né, aqui nesse capítulo de Romanos 9, ele vai bater nessa tecla, ele vai enfatizar, ele vai pregar, né? A palavra pregação é
aquela ideia de um prego e de um martelo pregando no mesmo lugar, né? O martelo batendo no prego, com aquela mesma constância, no único objetivo de poder trazer um ensinamento verdadeiro, né? Que aqui o apóstolo Paulo fala dessa soberania, que é principalmente essa escolha de Deus pelos seus. Deus tem um povo, então esse povo escolhido por Deus que vai ser, na realidade, a menina dos olhos do Senhor em toda a narrativa bíblica. Então, desde o Antigo Testamento, Deus escolhendo o povo Israel, e Paulo vai falar sobre isso, porque ele está falando com judeus que moravam em Roma e que faziam parte da igreja cristã de Roma. Então, Paulo ele vai usar esses contextos do Antigo Testamento para poder trazer a consciência de que não é pelas obras que nós adquirimos a nossa salvação, mas é somente pela soberania, somente pela vontade de Deus. Então ele vai enfatizar, Romanos 9, essa escolha de Deus, o seu povo, uma escolha graciosa, uma escolha que não é pautada na racionalidade ou nos atributos humanos, mas é pautado somente em Deus. É em Deus, está em Deus o poder de escolha, é Ele que decide. Então Paulo enfatiza essa soberania de Deus e mostrando que quando nós escolhemos algo, nós deixamos de escolher outra coisa. Então a gente faz distinção daquilo que a gente quer e daquilo que a gente não quer. Então nessa soberania de Deus, o Paulo vai mostrar que o fato de Deus não escolher um determinado grupo, isso não quer dizer que Deus deixa de ser misericordioso. Porque ao mesmo tempo que Deus ele abençoa com o evangelho um grupo, Deus também de certa forma vai endurecer o coração de outro grupo, ou permitir que esse grupo permaneça na escuridão. Então, como que Paulo ensina essa ideia de um Deus que amolece e endurece o coração? Romanos capítulo 9, versículo de número 17, Paulo ele vai citar o exemplo lá do faraó no Antigo Testamento. Lembra aquele faraó que resistiu à saída do povo de Israel do Egito? Então é sobre ele que Paulo vai dizer aqui no versículo de número 16. Olha o que ele fala, 17. Romanos 9, 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então aqui, Paulo fala deste Faraó, que de certa forma Deus vai ter um plano para a vida dele. Mas é importante entender que o texto, ele não sugere de maneira nenhuma que o Faraó, ele estava condenado desde o nascimento a uma vida de desobediência a Deus. Então o texto não vai referir isso, mas nós iremos identificar essa indisposição do Faraó em aceitar a Deus a partir de sua vida adulta, a partir de sua crueldade e de sua extrema obstinação. Então, nós vamos identificar aqui características no Faraó que o impedem de ter um arrependimento genuíno, de ter um relacionamento com Deus de Israel. Deus, ele vai preservar a vida do Faraó para que ele pudesse cumprir os seus planos na vida deste. Então, a Bíblia ela vai falar de momentos
na vida de Faraó que Deus vai endurecer o coração deste homem e que também este homem vai, de certa forma, ser teimoso por ele mesmo. Então a narrativa bíblica, ela vai falar de aproximadamente 20 vezes, entre Êxodo 4 a Êxodo 14, Faraó endurecendo o seu coração e Deus aumentando, de certa forma, ou nutrindo essa teimosia dele com relação à chegada de Moisés e do pedido de Moisés de permitir que o povo de Israel, que se encontrava escravizado no Egito, saísse de lá. O faraó bate o pé e diz: não vão sair. Aí Deus começa a lançar as pragas e ele bate o pé e diz: não vai sair. E a descrição desse endurecimento que a Bíblia vai destacar que o faraó vai ter, esse endurecimento de coração, é usado o termo hebraico kabed, que significa ser pesado. E esse termo hebraico, ele refere a um mau funcionamento de um órgão sensorial. Ele se refere que tal órgão do corpo deixou de receber estímulos externos. Então, como se ali o escritor bíblico falasse que o coração do faraó deixou de bater, ou deixou de ser influenciado pela palavra de Deus. É como alguém que acaba ficando surdo por uma situação ou outra, mudo, ou até mesmo cego. Então há o órgão, mas esse órgão já não tem mais, esses estímulos sensoriais. Ele já não responde mais, ele já perde a sua funcionalidade. Então quando o judeu ele fala a respeito do coração, ele não diz simplesmente uma questão emocional, mas ele está falando do centro da existência humana. Coração é sentimento, coração é raciocínio, coração para o judeu é tudo. Então quando o texto bíblico fala do endurecimento do coração do faraó, está dizendo que ali naquela situação ele deixou de ser humano. Ele deixou de sentir. Ele passa a ser um homem, de um coração de pedra. Como a gente se refere a pessoas que não têm misericórdia. Ok. Então, como nós estamos no estudo bíblico, vamos ver versículo ou os textos aí que identificam esse endurecimento do coração, ou essa falta de sensibilidade do coração de Faraó. São aproximadamente 20 textos. Então, começa lá em Êxodo 4, versículo 21, no trecho bíblico que diz: lhe endurecerei o coração. No capítulo 4, versículo 21, é Deus falando. Deus dizendo: eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu vou deixar Faraó teimoso. No capítulo de número 7, versículo 3, é o Senhor falando de novo. Ele diz: endurecerei o coração de Faraó. Ou seja, Faraó vai resistir a mim, vai resistir às minhas palavras. Mas é interessante que nesse mesmo capítulo de número 7, versículo 13, aqui muda. Olha o que diz: todavia o coração de Faraó se endureceu. Então, se no capítulo 4 e no início do capítulo 7, Deus endureceu o coração de Faraó, deixou o Faraó teimoso, a partir do versículo 13 aqui, ele por si mesmo endurece o seu coração. Então, todavia o coração de Faraó se endureceu. O rei continuou teimoso. Ele vai dizer: eu vou continuar na minha teimosia. Nesse mesmo capítulo, agora no versículo 14, de novo,
o coração de Faraó está obstinado. Aqui, o rei, endurecendo seu próprio coração e sendo obstinado, teimoso diante do Senhor. Outro momento também que o rei endurece o seu coração, por ele mesmo. Capítulo 7, versículo 22. O coração de Faraó se endureceu, continuou teimoso. Capítulo 8, versículo 15. Ele outra vez, Faraó continuou de coração endurecido. Êxodo capítulo 8, versículo 19. O coração de Faraó se endureceu. Versículo 32. Ainda esta vez endureceu Faraó o coração. Agora no capítulo 9, versículo 7, mais uma vez, o coração de Faraó se endureceu. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes consecutivas que a palavra de Deus vai destacar Faraó endurecendo o seu coração. Ele por ele mesmo. No versículo 12, Deus volta a endurecer o coração de Faraó. Êxodo 9, versículo 12. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Aí o versículo de número 34, desse mesmo capítulo 9, vai dizer: Faraó endureceu o coração. Olha lá, então Faraó de novo. Então Deus ali enfatizou, né? E aí agora Faraó, ele voltou a endurecer o coração por ele mesmo. Versículo 33 desse mesmo capítulo: Faraó de coração endurecido. Então não somente Faraó, mas os seus funcionários continuaram teimando, continuaram, resistindo às palavras de Deus, desobedecendo a Deus. Aí a partir do capítulo 10, versículo 1, Deus começa a enfatizar, põe a mão, endurecendo ainda mais o coração do Faraó. Êxodo 10, 1. Porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais. Versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Então o Senhor fez com que ele continuasse na teimosia. Versículo de número 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Capítulo 11, versículo 10. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Então, há 4 momentos aqui consecutivos que o texto bíblico fala, ó, Deus está endurecendo o coração desse homem. Capítulo de número 13, versículo de número 15. O Faraó, ele volta a endurecer o coração por ele mesmo. Endurecendo-se Faraó. Capítulo 13, versículo 15. Capítulo 14, versículo 4. Deus endurecendo o coração de Faraó. Endurecerei o coração de Faraó. Versículo 8. O Senhor endureceu o coração de Faraó. E versículo 17, por fim. Endurecerei o coração dos egípcios. Uau! 20 versículos aí que identificam o quê? Que Deus, ele vai, de certa forma, fortalecer uma indisposição que já havia no coração do Faraó. Então esses textos nos mostram 2 questões importantes para entendimento: responsabilidade humana. Então há momentos que o Faraó, ele é responsável em tomar as decisões. E ele decide: eu vou endurecer o coração, vou ser obstinado diante desse Deus aí de Israel. Comigo não tem vez, porque eu sou o Deus do Egito. Então ele vai medir forças com Deus, na sua responsabilidade humana, naquilo que ele era responsável em fazer. Mas também nós vemos ali a soberania divina. A soberania divina em permanecer Faraó em sua teimosia, Então é como se Deus colocasse lenha no fogo pré-existente do coração ali de Faraó. E é muito do que acontece na nossa vida. Então, diferente do que algumas pessoas falam, do que algumas músicas destacam, que nós chegamos a este mundo como uma folha em branco.
E aí a gente vai vivendo as argúrias, as decepções desse mundo, né? E aí esse mundo vai nos tornando impuro. Então é por isso que a gente tem, classicamente, a ideia de que a criança, ela vem pura. Ora, porque se ela não tem vivência nesse mundo, então ela vem limpinha, ela vem, né? As pessoas falam, um anjinho do Senhor, né? Quando vê a criança. Mas elas não conseguem ter a percepção divina. Porque Deus, ele avalia o coração. E avaliando o coração, desde o bebê e mais a sua tenra idade, ele já né, ou já tem o pecado nele, na sua própria existência. Então aí a gente aprende que pecado não é aquilo que a gente pratica, necessariamente falando, mas pecado é aquilo que a gente é. Então nós somos pecadores. Então, quando uma pessoa olha para você e fala assim, você é um pilantra, ou você né, você vai falar alguma coisa, você é um preguiçoso, você é uma preguiçosa. Então, a pessoa que fala isso, ela está determinando, ela está dizendo assim, ó, não importa o que você faça, não importa se amanhã você trabalhe o dobro, que você consiga ser próspero na vida, você sempre será isso que eu estou te falando. Então é por isso que a gente não pode determinar em cima das pessoas algumas coisas, principalmente quando a gente está nervoso. Então um pai e uma mãe que determina certas coisas para os filhos, dizendo, ó, você nunca vai ser nada, nunca você vai ser ninguém. Assim, assado, você está falando, né? Você está amaldiçoando o filho, você está amaldiçoando a filha com uma palavra que vai ser extremamente danosa, no mínimo no seu psicológico. Porque vai dizer, ó, eu posso ser tudo nessa vida, mas meu pai e minha mãe nunca me valorizaram, porque sempre me falava que eu sempre seria esse tipo de pessoa que não vale nada. Então a gente precisa entender que, à luz da palavra de Deus, o Senhor, na sua soberania, Ele vai nos dar, né, decretos, coisas que nós não temos como modificar, mas que isso não tira a responsabilidade humana de responder pelas suas decisões, pelas suas atitudes. Então não há uma imputabilidade penal, ou seja, eu não posso cometer alguma coisa e chegar para Deus e falar, Senhor, eu não tenho consciência do que eu fiz, eu sou livre de qualquer punição, porque eu não sabia, né? Então, o apóstolo Paulo lembra lá do capítulo de número 1 de Romanos, que ele vai falar que não existem inculpáveis diante de Deus, que o Senhor se revela ao seu povo, e aí cabe uma decisão de cada um, ou a gente aceita e se submete a Deus, ou a gente confronta e tenta medir forças com o Deus Criador. Mesmo tendo a plena convicção de que nessa luta a gente sempre vai perder, há pessoas que se levantam contra Deus, né? Pessoas que não querem saber de Deus, pessoas que abandonam a Deus, né? Então, voltando aqui ao exemplo de Faraó, Faraó, em sua responsabilidade humana, ele vai manter o seu coração duro diante de Deus. E no que concerne a soberania de Deus, Deus vai reforçar essa indisposição no coração de Faraó. Mas lembrando, Faraó é responsável pela consequência dos seus atos. Então, a gente identifica na narrativa da história de Faraó e como se deu todo, né, lá o procedimento da saída do povo de Israel do Egito, de que Faraó, ele foi avisado. Faraó, ele teve ali
o prenúncio de que se ele não obedecesse, se ele não se submetesse à vontade do Deus de Israel, as coisas ficariam ruins para ele. A gente observa esses avisos de Deus a Faraó lá em Êxodo, no capítulo 8, versículo 8, quando ele pede oração para Moisés, né? Então as pragas começam a acontecer, e aí o Faraó ele pede arrego, né? E aí ele fala: não, tira essas rãs daqui, essas chuvas de pedra, ore por mim, Moisés, interceda por mim diante de Deus. Então ele fala: rogai ao Senhor. Então ali, ao mesmo tempo que ele pede oração para Moisés, e Moisés ora por ele está sendo avisado de que há um Deus muito maior do que as suas pretensões, do que a sua força e seu poder. E mesmo assim, entra por um ouvido esse aviso e sai pelo outro. Então, as orações de Moisés testificam isso. Êxodo capítulo 8, versículo 8, Êxodo 9, versículo 28, Êxodo 10, versículo 17, Êxodo 8, 28, e aí vai, né? Alguns textos ali, onde ele roga, onde ele pede para Moisés orar por ele. E é interessante que acontece isso ainda hoje, né? Uma pessoa que você fala: vamos para a igreja? A pessoa fala assim: não quero ir para a igreja não. Ah, vamos lá. Não acredito nessas coisas. Não, eu estou aqui, deixa eu quieto. Eu quero assistir o meu jogo. Só que quando essa pessoa está, né, comendo o pão que o diabo amassou, ela vai pedir oração para a gente. Vai pedir oração para você. Ou ora por mim. Então olha que incoerência, né? A pessoa ela fala que não acredita em Deus, mas pede oração. Então Deus está avisando. Deus está avisando. E muitas vezes, é por isso que a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça, né? Ora, ouvido é para ouvir. Ouvido não come nada, ouvido não faz outra coisa a não ser ouvir. Então se o ouvido ele não consegue ouvir, né? Então é como se fosse uma ênfase, né? Que ali a escrita hebraica tem: quem tem ouvidos, ouça. Então Faraó tinha ouvidos, mas ele não ouvia os avisos de Deus. E também Faraó vai ser avisado pelo testemunho dos seus próprios mágicos. Lá em Êxodo 8, versículo 19, vai dizer, né, os mágicos dele vão dizer, quando há aquela proliferação de piolho, aí eles vão dizer: olha isso daí, rapaz, isso daí é coisa de Deus, tem o dedo de Deus nisso. Êxodo 8, versículo 19. Então os próprios mágicos dele testificaram, mas ele não quis saber. Então ele foi orientado, foi avisado. Sabe quando o pai e uma mãe vê lá o filho se lascando, e aí depois diz para: eu te avisei. Ai, a fulana de tal é o amor da minha vida, mamãe, eu vou ficar com ela. Não faça isso, esse tipo de relacionamento não agrada o Senhor. Olha essa pessoa, o testemunho que ela tem, não é nem crente. Ah não, mas eu amo, eu vou ficar. E fica junto, se estrepa. Depois volta, a mãe diz assim: eu te avisei menino. Então Deus avisa Faraó através das orações, através do testemunho dos mágicos, e também através de uma obediência parcial. Porque Faraó é aquele que faz o bem, mas depois volta atrás. Lá em Êxodo capítulo 8, versículo 8, capítulo 8, versículo 25, 26, de 25 a 28, então vai mostrar o que? A atitude. 8:8 vai dizer, né? Êxodo 8, versículo 8: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios. Então ele fala ali, faça isso, fala para Deus fazer isso que eu vou obedecer. Então ele tem uma obediência verbal ali, né? Ele falou, só que naquela parcialidade ele acabava
não indo até o fim na sua decisão, na sua fala. E mais, Faraó ele foi avisado por conta também de um arrependimento parcial, né? Êxodo 9, versículo 27. Esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Então Faraó ele vai admitir diante de Deus: eu errei, é verdade, sou ímpio, né? Assim como acontece com algumas pessoas que são pegas com a boca na botija, né? E ali, não, eu admito, é isso mesmo. É, na realidade, um peso na consciência. Que Deus pudesse abençoar, que esse peso de consciência pudesse adentrar, né? Todo o Planalto, todos os redutos de Brasília. Porque eu, pelo menos, nunca vi um político que roubou, né? Aí chega lá, diante de todo mundo, e fala: eu roubei mesmo, eu fiz, né? Não vai ter essa consciência. Mas aqui, o Faraó, em Êxodo 9, versículo 27, ele vai ter essa consciência. Ele vai falar: eu errei mesmo, e o Senhor é justo, eu e meu povo somos ímpios. Só que aí, ele voltava atrás, sempre. Ele voltava atrás. Então esse arrependimento era um arrependimento parcial, assim como a sua obediência era uma obediência parcial. Êxodo 10, versículo 16: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros, eu estou em pecado. Então não adianta falar, tem que fazer, tem que viver uma vida em prol disso. Então não adianta a pessoa, ela excede, xinga todo mundo, briga com todo mundo no domingo, né? Almoço de domingo, uma situação aconteceu ali, a pessoa arrebenta tudo, briga, xinga, fala palavrão. Aí depois, né, adrenalina baixa, a pessoa fala assim: não, olha, eu quero, né, como uma pessoa mostrando a sua integridade, né, fala assim: não, eu quero dizer para todo mundo que eu errei, olha, eu assumo o meu erro. Lá. No próximo domingo vai lá e faz a mesma coisa. Aí você falou: opa, aí não dá, né? Aí não tem como. Então o Faraó era assim. Ele foi avisado, ele recebeu, né, todas essas orientações, mas ainda assim ele continuou perseverando no mal. E aí a gente entende que sob pressão divina, o poder, a autossuficiência humana não vai resistir. Então Faraó ele queria medir forças com Deus, mas nenhum poder humano pode fazer frente ao poder divino. Então, é isso que o apóstolo Paulo vai falar, desse Deus soberano, desse Deus que governa sobre tudo e sobre todos, e que diante dele nós temos a responsabilidade de viver uma vida íntegra. Diante dele uma responsabilidade de obediência, porque nós somos responsáveis pelas atitudes que cometemos, mesmo entendendo que no final das contas será feita a vontade de Deus. E aí o apóstolo Paulo faz como uma conclusão aqui no versículo de número 18, lá voltando para Romanos agora, Romanos 9, versículo 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então ele vai falar do exemplo de Moisés, ele vai falar do exemplo de Faraó, e aí ele termina concluindo dessa forma: logo tem ele, Deus, misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, como o sol que vai endurecer, né, lá o barro, vai amolecer a cera e está tudo bem, porque ele é soberano e é ele que decide. Então, Deus tem o direito de ser misericordioso com quem ele quiser, endurecer o coração de quem ele quiser. Uma vez que ele é Deus, ele jamais comete injustiça.
Ele jamais comete injustiça. Aí ele vai desenvolvendo mais essa afirmação. Versículo de número 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus? Então aqui, Paulo, ele ensaia uma objeção. Sabendo que porventura poderia passar na mente dos seus ouvintes, ele já antecipa esse questionamento. E qual que é esse questionamento? Ele vai dizer, poxa, se Deus é soberano sobre todas as coisas, se eu sou como se fosse uma espécie de um robô que recebe antecipadamente uma programação, eu não tenho responsabilidade nenhuma com relação aos meus atos. Eu não posso resistir à vontade de Deus. Então, eu lavo minhas mãos como Pilatos e vivo a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Ou que no caso, deixa Deus me levar, Deus me leva e eu vou, né, na inatividade, na incoerência da vida, porque assim Deus quer. Mas o que Paulo vai afirmar é que nós somos sim responsáveis. Olha o versículo de número 20. Assim como Faraó, né? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Então a ênfase de Paulo é no direito de Deus de fazer o que bem lhe entende. E aí ele fecha essa brecha aqui, destacando que apesar de que ninguém possa fazer nada para mudar o seu destino, né, o seu destino final, nós sim somos responsáveis pelos nossos atos, no sentido de que como iremos chegar até lá. E aí Paulo ele vai repreender, né, nesse versículo 20 a insolência, né, de quem porventura irá fazer uma pergunta como essa, de que se Deus está no controle, então eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Aí o apóstolo Paulo faz essa repreensão, né? Quem és tu, ó homem, que discutes com Deus? E aí ele vai falar que o homem é finito, e que o homem é carregado de pecado, e que quem é o homem para apontar o dedo para a cara de Deus e falar que Deus é injusto? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então será que a gente tem uma sabedoria e uma força maior do que a de Deus para poder fiscalizar Deus? Para poder ser o órgão regulador das atitudes divinas? Então Paulo está dizendo isso, fala, quem é você que questiona a vontade de Deus? Você é um pecador, um miserável. E aí ele vai se referir ao ser humano como uma espécie de barro que Deus está moldando. Olha o versículo 21, Romanos 9, 21. Ou não tem um oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Então o que Paulo está querendo dizer é que Deus tem toda a autoridade, porque nós como barro estávamos lá, não servindo para coisa nenhuma, exposto ao tempo. Mas Deus, que é oleiro, ele vai observar a massa e ele vai pegar essa massa e levar para a olaria. E aí nessa massa disforme, ele vai construir um vaso. Então ele vai colocar lá na roda, né? Não sei se você já viu, a pessoa coloca lá o oleiro, ele coloca aquele barro
aquela argila ali na roda, né? Numa máquina que roda, e ele vai formando até aquela substância, né, informe, produzir uma obra de arte, né, um artesanato e algo muito bonito. Então a pergunta é: o oleiro tem o direito de fazer isso? O oleiro pode ir lá pegar um barro, ele escolhe um barro e leva para fazer o vaso? Ele tem o direito? Obviamente que sim, porque sendo o oleiro Deus, o Criador de todas as coisas, ele não vai pegar nada que é dos outros, mas tudo é dele. Então, se tudo é dele, ele vai pegar para si uma porção desse barro e ele vai formar. Então, o barro aqui, nessa ilustração de Paulo, é a humanidade pecaminosa, a humanidade perdida. Lembrando, né, que nós somos, desde nossa origem, pecadores, recebendo essa herança lá do pecado original de Adão e Eva. Então o fato é que, se Deus não fizesse nada com aquele barro, ele não deixaria de ser Deus. E mais, o barro, que é a humanidade, iria para o seu lugar de direito, que é o inferno. Ele iria para o seu lugar de direito. Então imagine uma pessoa, né, no nosso contexto, que é uma pessoa que faz a parte da reciclagem. Então ele é uma pessoa, um coletor de reciclados. Está andando na rua e ele chega e vê uma caçambona enorme e cheio de entulho de construção lá. Aí ele olha no entulho de construção, ele avalia: olha, tem ali um vaso. Ele pega esse vaso, tem alguma coisa, ele retira de lá aquilo que ele acha importante e ele vai embora. Mas imagine quando ele estiver indo embora, o pedreiro chegar para esse coletor e falar assim: você é um injusto, porque você não está levando lá o tijolo quebrado, por que você não está levando a areia? Então não tem lógica isso. Então é mais ou menos essa ideia que Paulo vai lançar para os cristãos romanos. Ele vai dizer assim: Deus não é injusto por fazer da humanidade, que é barro, vasos de honra e vasos de desonra. Porque a massa em si, o barro em si, a humanidade em si, estava caminhando para o inferno. Então, esse Deus em sua soberania, que é o nosso oleiro, tem todo o direito de fazer o que bem lhe entende. Porque nós, como humanidade, estávamos condenados. Então há uma escolha dele de todas as pessoas que estavam, de toda a humanidade que estava indo para o inferno, ele escolher uma porção, e a Bíblia considera como o povo do Senhor, né, como Israel espiritual, né, trazer para si. Então Deus tem autoridade, direitos absolutos de fazer vasos de honra e vasos de desonra, porque todos são indignos de conceber bênçãos e provações de Deus pela sua própria força. Então Deus pode reter alguma coisa para si ou abandonar essa coisa de acordo com a sua vontade. Aí o versículo de número 22: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, preparados para a destruição. Então Paulo mostra que o grande oleiro, Deus, ele acaba se encontrando num aparente conflito de interesse. E qual é esse conflito de interesse? Porque da mesma forma que o nosso Deus ele tem a sua severidade, na sua justiça, ele também é longânimo, misericordioso, amoroso.
Então há esse contraste em Deus: severidade e longanimidade. Então Deus, ele deseja, na sua severidade, demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu castigo e o seu poder. Mas na sua longanimidade, o Senhor demonstra o seu amor, a sua misericórdia para com a humanidade. Então o argumento é o seguinte: se Deus teria motivos justos para castigar os perversos de imediato, mas em vez disso demonstra grande paciência para com eles, quem pode culpá-lo? Então, diante de Deus, o que Deus vai fazer por severidade ou longanimidade, na justiça de Deus, as duas opções são válidas, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Quem irá culpar Deus por isso? E aí no versículo 23, né, e eu fico com esse texto aqui, o versículo 23, e o seguinte: a fim de que também desse o conhecimento. Então olha lá, o versículo 22, que diremos pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse o conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então aqui no versículo 23 está o X da questão. E há um comentarista bíblico chamado Charles Erdman, que ele toca nesse X da questão dizendo a seguinte frase: a soberania de Deus nunca é exercida na condenação de homens que deveriam ser salvos. Então Erdman ele vai dizer o seguinte: Deus nunca vai condenar quem deveria ser salvo. Ele não vai fazer isso. Aí ele diz: até porque antes resulta na salvação de homens para os quais estava reservada a perdição. Então voltando, todos estavam reservados à perdição. Aprove Deus escolher os seus no meio desses que estavam todos indo para a perdição. É o que ele vai dizer aqui, Paulo: vasos de misericórdia para a glória que ele preparou de antemão. Que antemão? Então esses vasos de misericórdia, quem são? Quem são esses vasos de misericórdia? Eu e você, somos os cristãos. Os cristãos. Então, permanecemos aqui no 23, e aí, semana que vem, nós continuamos. Mas aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma pausa em Romanos 9, porque nós vamos falar um pouco da Páscoa domingo que vem. Então a ideia é, nessa semana, nós teremos reunião de oração na terça-feira, estudo bíblico na quinta, escola bíblica dominical e culto. Então nesses 4 encontros nós vamos falar da semana de Jesus. Então na última semana de Jesus, né, antes de sua morte e ressurreição. Então nós vamos enfatizar Páscoa, enfatizar essa última semana de Jesus, nessa semana que se inicia hoje, tá? Então domingo que vem a gente vai falar de Páscoa. No outro a gente reinicia Romanos capítulo de número 9, a partir do versículo 25, tá bom? A partir do versículo 25, ok? Agradeço a Deus por sua vida, pela paciência, e vamos orar ao Senhor para que Deus abençoe a nossa semana. Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque cada vez mais nós temos aprendido que é necessário nos submetermos à tua vontade. Não é fácil, Senhor Deus, a gente morrer para nós mesmos, morrer para as nossas vontades todos os dias, Pai. Mas rogamos a Ti que o Teu Espírito Santo seja o nosso grande auxiliador nesse processo de santificação interior e de submissão à Tua palavra, Deus. Pai, como está esse mundo, as situações que estão acontecendo, eu não sei como o Senhor vai dar jeito nisso. Eu não sei, ó Pai, quais são os Teus planos a respeito de todas essas coisas, mas o meu coração se resigna, se submete à Tua vontade, Deus. Pai, que seja feita a Tua vontade.
O que cabe a nós como povo de Deus, devemos fazer o bem, amando o Senhor acima de todas as coisas e ao nosso próximo. Do mais, Senhor Deus, aquilo que nós não conseguimos explicar, nós nos submetemos ao Senhor e rogamos ao Senhor que mude a sorte de nosso país, Deus. Que nos ajude, Pai, a sairmos desse período tão tenebroso que o vírus tem causado no nosso país, de crise econômica, de crise sanitária, Senhor Deus, de crise psicológica, Senhor. Tem muita gente ficando doente da cabeça e nós não queremos, Pai, fazer parte dessa estatística. Por isso nos ajude, Pai, e que a Tua palavra possa nos imunizar de todo mal, de toda, ó Pai, de todo o lixo dessa terra. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com o povo do Senhor reunido conosco nesta manhã de domingo. Abençoe suas vidas, Deus, lhes dê uma disposição de servir ao Senhor durante a sua semana, e que nessa semana de Páscoa possamos refletir a respeito de Jesus Cristo e refletir a respeito, ó Pai, da Tua generosidade para conosco em trazer o nosso Messias, o nosso Salvador a este mundo e nos livrar de todo o pecado. Amém. Deus abençoe você, a sua família, proteja vocês, continue tomando os cuidados e oramos a Deus para que a nossa semana seja abençoada, em nome de Jesus. Amém. Somente em ti, rocha eterna,